Despediu-se do esposo, que estava na UTI, e saiu rapidamente. Mas ao falar com os médicos, algo acontece. Antes, não se esqueçam de se inscrever no canal e comentar de onde você é. O sol ainda não havia nascido quando Celeste já estava de pé, seus olhos cansados, fitando o reflexo no espelho do banheiro. As marcas do tempo e do trabalho árduo estavam impressas em seu rosto, mas havia algo mais ali, uma força silenciosa que nem mesmo ela reconhecia por completo. Aos 42 anos, suas mãos calejadas contavam histórias de incontáveis dias operando guindastes no Porto de Santos, um trabalho que poucos acreditavam que uma mulher pudesse fazer. O aroma do café recém-passado preenchia a pequena cozinha enquanto ela preparava o café da manhã para os filhos, Vinícius e Samuel, ainda adormecidos. Na geladeira, um bilhete amassado de Lúcio informava que ele não voltaria para casa aquela noite, mais uma vez ocupado com seus projetos promissores. Celeste suspirou, dobrando o papel com cuidado e guardando-o na gaveta junto com dezenas de outros semelhantes. Do alto de sua cabine no guindaste, Celeste observava o movimento incessante do porto, controlando com precisão as pesadas cargas que bailavam no ar sob seu comando. Era ali, suspensa vários metros acima do solo, que ela se sentia verdadeiramente no controle, diferente de sua vida pessoal, onde tudo parecia escorrer entre seus dedos como areia fina. "Você é forte demais para esse serviço, Celeste", costumava dizer Lúcio, com aquele tom de voz que misturava crítica e falsa preocupação. "Uma esposa deveria se dedicar mais ao lar, não acha?" Mas eram justamente suas mãos firmes no controle do guindaste que garantiam o sustento da família, enquanto os grandiosos planos de Lúcio para se tornar um empresário de sucesso resultavam apenas em dívidas e promessas quebradas. Naquela tarde, ao descer do guindaste após mais um turno exaustivo, Celeste sentiu o peso de suas escolhas mais do que nunca. Suas costas doíam, não apenas do esforço físico, mas de carregar sozinha as responsabilidades que deveriam ser compartilhadas. No vestiário, enquanto trocava o uniforme de trabalho por suas roupas comuns, uma lágrima teimosa escapou, rapidamente, enxugada com as costas da mão. O caminho de volta para casa era sempre um momento de reflexão. Através da janela do ônibus, Celeste observava a cidade que nunca dormia, com seus contêineres coloridos e navios gigantescos atracados no porto. Pensava em seus filhos, que cresciam vendo a mãe se desdobrar em mil, enquanto o pai perseguia sonhos cada vez mais distantes da realidade. "Um dia tudo vai mudar, você vai ver." Era o que Lúcio sempre dizia, com aquele sorriso confiante que antes a encantava, mas que agora só trazia desconfiança. Celeste já não sabia se queria essa mudança, pelo menos não do jeito que ele imaginava. Algo dentro dela começava a despertar, uma inquietação que ia além do cansaço físico. Ao chegar em casa, encontrou a mesa do jantar vazia e um novo bilhete de Lúcio. Mais promessas, mais desculpas, mais sonhos vazios. Celeste sentou-se na cadeira da cozinha, sentindo o peso de anos de sacrifícios e renúncias. Seus olhos pousaram sobre uma foto antiga na parede, onde ela e Lúcio sorriam, jovens e cheios de esperança. Quanto tempo havia se passado desde que aquele sorriso era genuíno? O silêncio da casa era interrompido apenas pelo tic-tac do relógio na parede, marcando não apenas as horas, mas também o compasso de uma vida que, ela começava a perceber, precisava urgentemente de mudança. Ali, sozinha na cozinha de sua casa, Celeste não imaginava que o destino estava prestes a colocar sua força à prova de maneiras que ela jamais poderia prever. A manhã começou mais pesada que o normal no Porto de Santos. Nuvens escuras se amontoavam no horizonte, prenunciando uma tempestade que faria jus ao humor de Celeste.
Ao chegar para seu turno, foi recebida por Ricardo, seu supervisor, com uma expressão preocupada no rosto. "Celeste, precisamos conversar", disse ele, gesticulando, para que ela o seguisse até seu escritório. O coração dela acelerou. Em 15 anos de trabalho, raras foram as vezes em que precisou ter uma conversa particular com a chefia. Sentada diante da mesa de Ricardo, suas mãos se entrelaçaram nervosamente sobre o colo. "Recebemos uma reclamação", começou ele, evitando seu olhar. Alguns colegas acham que você anda distraída. Dizem que na semana passada, por pouco não houve um acidente com um container." Celeste sentiu o sangue gelar. Sabia exatamente do dia que ele falava. Tinha sido logo após mais uma discussão com Lúcio sobre dinheiro. "Ricardo, Ela começou, mas ele ergueu a mão, interrompendo-a gentilmente. "Você é nossa melhor operadora, Celeste. 15 anos sem um único incidente. Mas este trabalho exige concentração total. Qualquer distração pode..." Ele não precisou completar a frase. Celeste conhecia bem os riscos de sua profissão. Ao sair do escritório, sentiu o peso da advertência verbal em seus ombros. Subiu para sua cabine com passos pesados, cada degrau da escada parecendo mais alto que o normal. Lá de cima, observou o movimento do porto, enquanto uma garoa fina começava a cair. Seu celular vibrou no bolso. Era uma mensagem de Lúcio. "Precisamos de dinheiro para um novo investimento. É garantido desta vez." Celeste fechou os olhos, respirando fundo. As palavras de Ricardo ainda ecoavam em sua mente quando começou seu turno, determinada a não permitir que os problemas pessoais afetassem seu trabalho. Durante o almoço, sentada sozinha no refeitório dos funcionários, Celeste fez as contas pela 1000ª vez. O salário mal dava para as despesas básicas. E agora Lúcio queria mais dinheiro para outro de seus projetos fadados ao fracasso. Samuel precisava de material escolar novo, e Vinícius havia pedido para fazer um curso de inglês, sonhos simples que ela tinha que adiar constantemente. A chuva aumentou ao longo da tarde, dificultando a visibilidade. Cada movimento do guindaste exigia ainda mais concentração, suas mãos firmes no controle enquanto coordenava a dança dos contêineres através da cortina de água. Foi quando seu rádio crepitou com uma mensagem urgente. "Celeste, tem um problema com o carregamento do navio MS Bremen. Precisamos acelerar antes que a tempestade piore", informou o coordenador. Ela olhou para o relógio. Faltavam apenas 20 minutos para o fim de seu turno. 20 minutos que se transformariam em 2 horas de trabalho extra. Pegou o celular para avisar os filhos que chegaria tarde, apenas para encontrar 3 chamadas perdidas de Lúcio e uma mensagem. "Assinei os papéis do novo negócio. Preciso do dinheiro até amanhã." O trovão que cortou o céu naquele momento pareceu ecoar a tempestade que se formava dentro de Celeste. Suas mãos tremeram levemente no controle do guindaste. Pela primeira vez em 15 anos, sentiu medo. Não do trabalho em altura, não da responsabilidade de sua função, mas do futuro incerto que se desenhava à sua frente. A chuva continuava a cair, impiedosa, enquanto ela manobrava mais um container. Através do vidro embaçado da cabine, as luzes do porto criavam um espetáculo melancólico de reflexos e sombras. Celeste percebeu que estava chegando ao seu limite, não apenas físico, mas emocional. Algo precisava mudar, e rápido, antes que ela perdesse não apenas seu emprego, mas a si mesma. O banco estava particularmente cheio naquela manhã de sábado. Celeste aguardava sua senha ser chamada, sentindo o peso do envelope com todos os documentos que conseguiu reunir para solicitar um empréstimo. Ao seu lado, Vinícius, seu filho mais velho, segurava sua mão discretamente. Um gesto silencioso, de apoio, que fez seus olhos marejarem. "Senhora Celeste Ribeiro", chamou a voz eletrônica.
Ela se levantou, ajeitando o melhor blazer que tinha. Uma peça antiga, comprada em tempos mais prósperos. O gerente, um homem jovem de terno impecável, a recebeu com um sorriso profissional que não alcançava seus olhos. Então, senhora Celeste, a senhora quer um empréstimo de 50 mil reais? Ele folheava os documentos com uma expressão cada vez mais fechada. E qual seria a finalidade? Celeste hesitou. Como explicar que era para cobrir mais um dos projetos arriscados de Lúcio? Como justificar uma decisão que nem ela mesma acreditava ser correta? É para um investimento em um negócio familiar, respondeu, sentindo o gosto amargo da meia-verdade. O gerente passou os próximos 20 minutos explicando por que seria difícil aprovar o valor solicitado. Falou sobre taxas de juros, comprometimento de renda, garantias necessárias. Cada palavra era como um tijolo construindo um muro entre Celeste e sua última esperança de evitar uma catástrofe financeira. A senhora entende que já existe um financiamento em seu nome, aquele do ano passado? O gerente a encarava por cima dos óculos. Celeste sentiu o rosto queimar. Outro investimento de Lúcio, que não havia dado certo. Ao sair do banco, Vinícius a abraçou forte. Mãe, não precisa fazer isso. A gente dá um jeito. Seu filho de 17 anos soava mais maduro que o próprio pai. Celeste sentiu uma mistura de orgulho e tristeza. Orgulho pelo filho que estava se tornando, tristeza por ele ter que crescer tão rápido. Em casa encontrou Samuel, o caçula, tentando consertar o ventilador quebrado. O calor do verão era inclemente e o ar-condicionado era mais um item na longa lista de coisas que precisavam ser consertadas ou substituídas. Deixa que eu tento depois, filho, disse ela, sabendo que não havia dinheiro para um novo. O telefone tocou. Era Lúcio, sua voz transbordando aquele entusiasmo familiar que sempre precedia más notícias. Amor, preciso te contar uma coisa incrível. Lembra do Jorge, meu amigo do clube? Ele tem um contato na construtora e... Celeste deixou a voz de Lúcio se transformar em um ruído de fundo enquanto observava pela janela. Do outro lado da rua, Dona Zuleika regava suas orquídeas, as mesmas que há anos tentava ensinar Celeste a cultivar. Você precisa ter paciência, sempre dizia a vizinha. Orquídeas são como pessoas, precisam do ambiente certo para florescer. Celeste, você está me ouvindo? A voz de Lúcio a trouxe de volta. Preciso que você vá amanhã ao cartório. É só assinar uns papéis, nada demais. Naquele momento, algo dentro dela estremeceu. Quantas vezes já havia ouvido aquelas mesmas palavras? Quantos papéis sem importância haviam se transformado em dívidas que ela precisou assumir? Não posso, Lúcio. Amanhã tenho turno extra no porto. Era mentira, mas pela primeira vez em anos, mentir para ele não a fez sentir culpada. Como assim não pode? Isso é importante, Celeste. É a nossa chance de finalmente... Ela desligou o telefone antes que ele terminasse a frase. Suas mãos tremiam, mas não de medo. Era uma sensação diferente, como se algo há muito tempo adormecido começasse a despertar. Samuel a observava da cozinha, seus olhos de 12 anos, carregando uma preocupação que não deveria pertencer à sua idade. Tá tudo bem, mãe? Celeste forçou um sorriso, mas pela primeira vez não disse que sim. Em vez disso, puxou o filho para perto e o abraçou forte. Vai ficar, sussurrou, mais para si mesma do que para ele. Vai ficar tudo bem. A reunião do condomínio estava mais tensa que o normal. Celeste se encolheu em sua cadeira quando o síndico anunciou o aumento nas taxas mensais. Ao seu redor, outros moradores protestavam, mas ela permaneceu em silêncio, sua mente já calculando de onde tiraria o dinheiro extra. Na saída, Marina, sua vizinha do 302, a alcançou no corredor. Celeste, tudo bem? Faz tempo que não te... Vejo nas aulas de hidroginástica.
O convite implícito na voz da amiga fez seu coração apertar. Há quanto tempo não fazia algo apenas para si mesma? Ando sem tempo, Marina. O trabalho no porto, você sabe. A desculpa soou fraca até para seus próprios ouvidos. A verdade era que mal sobrava dinheiro para as necessidades básicas, quanto mais para atividades extras. Em casa, encontrou um envelope pardo sobre a mesa da cozinha. Dentro, documentos de mais um dos empreendimentos de Lúcio, aguardando sua assinatura. Desta vez, era uma sociedade em uma loja de materiais de construção. Celeste deixou os papéis de lado e foi tomar um banho, tentando lavar a exaustão do dia. Sob o chuveiro, deixou a água morna escorrer por seu rosto, misturando-se com lágrimas silenciosas que há tempos guardava. O espelho embaçado do banheiro refletia uma imagem distorcida de si mesma, exatamente como se sentia por dentro. Mãe! A voz de Vinícius a trouxe de volta à realidade. Tem uma mulher querendo falar com você. Disse que é do banco. O coração de Celeste gelou. Enrolou-se na toalha e vestiu-se rapidamente. Na sala, uma senhora de meia idade a aguardava com uma pasta de documentos. Senhora Celeste, sou da Central de Recuperação de Crédito. Precisamos discutir sobre as parcelas atrasadas. Sentadas à mesa da cozinha, os números dançavam diante de seus olhos. A prestação do carro que Lúcio havia comprado no ano anterior, mais um investimento que acabou em fracasso. O veículo já tinha sido vendido, mas a dívida permanecia. Podemos fazer um acordo, explicava a funcionária do banco. Renegociar os valores, estender o prazo. Celeste ouvia tudo como se estivesse submersa, as palavras chegando distorcidas aos seus ouvidos. Naquela noite, depois que os meninos foram dormir, Celeste se permitiu fazer algo que não fazia há anos. Abriu seu antigo álbum de fotos. Entre imagens amareladas pelo tempo, encontrou uma de si mesma aos 20 anos, sorrindo com o uniforme da escola técnica, onde aprendera a operar guindastes. Naquela foto, seus olhos brilhavam de determinação e esperança. Onde estava aquela jovem agora? Perdida entre promessas vazias e sonhos que não eram seus? Uma foto mais recente mostrava ela com os filhos no último Natal. Seu sorriso mais contido, mas ainda havia amor em seus olhos quando olhava para Vinícius e Samuel. O celular vibrou com uma mensagem de Lúcio. Amanhã preciso que você vá ao cartório comigo. É rápido, só uma assinatura. Celeste olhou novamente para a foto antiga, para aquela jovem determinada que um dia foi. Algo dentro dela se moveu, como uma antiga força despertando. Com dedos trêmulos, digitou sua resposta. Não posso. Preciso resolver umas coisas no banco. Não era mentira. Precisava mesmo ir ao banco, resolver a bagunça que sua vida financeira havia se tornado. Mas mais que isso, precisava começar a dizer não. O telefone tocou imediatamente. Era Lúcio, claro. Ela deixou tocar. 1, 2, 3 vezes. Cada toque era como um martelo quebrando as correntes que aprendiam há anos de submissão e medo. Na parede da cozinha, o relógio marcava quase meia-noite, quando Celeste finalmente se levantou da mesa. No espelho do corredor, seu reflexo parecia diferente. Ou talvez fossem seus olhos que começavam a enxergar de outra forma. Amanhã seria outro dia, e pela primeira vez em muito tempo, ela não sabia exatamente o que esperar. E, surpreendentemente, isso não a assustava tanto quanto deveria. O dia amanheceu com uma notícia que sacudiu o porto. Uma empresa estrangeira havia comprado parte das operações e mudanças estavam por vir. Nos corredores e vestiários, sussurros nervosos se espalhavam como ondas. Celeste observava tudo, com um nó no estômago, pensando em quantos amigos poderiam perder seus empregos. Durante a reunião com a nova gerência, um executivo de terno caro explicava sobre reestruturação e otimização. Celeste notou que era a única mulher entre os operadores de guindaste presentes.
Seus anos de experiência pesavam em suas costas como uma armadura invisível. Vamos avaliar cada funcionário individualmente, anunciou o executivo, seu sotaque estrangeiro tornando as palavras ainda mais ameaçadoras. Precisamos garantir que nossa equipe esteja adequada aos novos padrões internacionais. Na hora do almoço, Celeste recebeu uma ligação da escola de Samuel. Seu filho mais novo havia se envolvido em uma briga. Senhora Ribeiro, precisamos da sua presença aqui hoje à tarde, informou a coordenadora. Celeste olhou para o relógio. Seu turno só terminaria em 4 horas. Por favor, tem como ser amanhã? Perguntou, sentindo o coração apertado. Do outro lado da linha, o silêncio reprovador era quase palpável. Senhora Ribeiro, seu filho está passando por um momento delicado. A ausência do pai. Celeste interrompeu antes que a coordenadora continuasse. Estarei aí em 1 hora. Desligou o telefone e foi procurar Ricardo, seu supervisor. Ao explicar a situação, viu a hesitação em seus olhos. Celeste, você sabe que não é um bom momento para pedir saída. Com essa reestruturação... Ele não precisou completar a frase. Ela sabia que cada minuto fora do trabalho poderia ser usado contra ela. Eu compenso no sábado, prometeu, já tirando o uniforme. No caminho para a escola, suas mãos tremiam no volante do ônibus. Não pelo medo de perder o emprego, mas pela realização de que seu filho estava sofrendo. E ela mal tinha tempo para perceber. Na sala da coordenação, Samuel parecia menor que seus 12 anos, encolhido na cadeira com um curativo no supercílio. Ele se envolveu em uma briga quando outro aluno fez comentários sobre a ausência do pai dele nas reuniões escolares, explicou a coordenadora. Naquela noite, depois de colocar Samuel na cama e garantir que Vinícius tinha terminado a lição de casa, Celeste encontrou Lúcio esperando na sala. Seu rosto estava vermelho de raiva. Você não foi ao cartório, acusou ele. Sabe quanto dinheiro perdi por causa disso? O Jorge não vai esperar para sempre. Celeste olhou para o marido, realmente olhou como não fazia há anos. Viu as olheiras profundas, a camisa amarrotada, o desespero mal disfarçado nos olhos. Pela primeira vez, não sentiu pena, sentiu raiva. Samuel se machucou hoje, disse ela, sua voz surpreendentemente firme. Ele se meteu em uma briga porque o pai dele nunca aparece na escola. E a culpa é minha? Estou trabalhando, construindo um futuro para esta família. Lúcio gesticulava freneticamente. Se você tivesse ido ao cartório hoje, chega. A palavra saiu como um trovão, surpreendendo a ambos. Chega de cartório, chega de promessas, chega de projetos mirabolantes. Nossos filhos precisam de paz, não de sonhos vazios. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lúcio a encarava como se nunca a tivesse visto antes. Talvez realmente nunca tivesse. Não a verdadeira Celeste, a mulher que operava guindastes, que criava 2 filhos, que mantinha uma casa funcionando, apesar de tudo. Você está diferente, murmurou ele, quase para si mesmo. Não, respondeu Celeste, sentindo uma estranha calma. Eu sempre fui assim, você que nunca quis ver. Naquela noite, Celeste dormiu no quarto de Samuel, velando seu sono inquieto. Da janela, podia ver as luzes do porto ao longe, onde amanhã enfrentaria mais um dia de incertezas, mas algo havia mudado, não no mundo lá fora, mas dentro dela. As rachaduras em sua paciência, em sua submissão, começavam a se transformar em fendas profundas, impossíveis de ignorar. A ligação do hospital chegou durante seu turno no guindaste. Senhora Celeste Ribeiro, seu marido deu entrada na emergência. O mundo pareceu girar por um momento enquanto ela assimilava as palavras da enfermeira. Lúcio havia sido internado com sintomas cardíacos graves. O caminho até o hospital foi um borrão de pensamentos confusos e emoções contraditórias. Por um lado, a preocupação genuína com o pai de seus filhos.
por outro, uma exaustão profunda que vinha se acumulando há anos. No elevador do hospital, seu reflexo no espelho mostrava uma mulher dividida entre o dever e a autopreservação. "Ele está na UTI", informou a recepcionista. "O médico virá conversar com a senhora em breve." Celeste se acomodou na sala de espera. As cadeiras de plástico desconfortáveis, lembrando-a das incontáveis vezes que esperou por Lúcio em outros lugares. Em casa, no banco, no cartório. Seus dedos corriam nervosamente pela tela do celular, enquanto mandava mensagens para Vinícius, pedindo que cuidasse do irmão mais novo. A resposta veio rápida. "Fica tranquila, mãe. A gente se vira aqui." Mais uma vez, seu filho mais velho demonstrava uma maturidade além de sua idade. O médico, quando finalmente apareceu, tinha uma expressão grave no rosto. "Senhora Ribeiro, seu marido sofreu uma crise hipertensiva severa. A pressão dele estava extremamente alta, o que poderia ter causado consequências mais sérias." Celeste ouvia as explicações médicas com atenção, mas algo em seu íntimo a incomodava. Anos trabalhando no porto haviam lhe ensinado a reconhecer sinais de perigo, e algo naquela situação não parecia completamente verdadeiro. "Posso vê-lo?" perguntou, mais por obrigação do que por desejo. Na UTI, Lúcio estava cercado por aparelhos e monitores. Ao vê-la, seus olhos se encheram de lágrimas, um gesto que, em outros tempos, teria partido seu coração. Agora, ela observava com um distanciamento quase clínico. "Celeste." Sua voz era fraca, estudadamente fraca, ela notou. "Achei que ia morrer. Ainda posso morrer. Preciso que você me prometa." "Prometa o quê, Lúcio?" A frieza em sua própria voz a surpreendeu. "O Jorge, aquele negócio. Preciso que você assine os papéis. É meu último desejo caso algo aconteça." Foi naquele momento que algo estalou dentro de Celeste. Anos de manipulação emocional cristalizaram-se em um único instante, de clareza absoluta. Mesmo ali, supostamente à beira da morte, Lúcio ainda tentava manipulá-la. "Você não está morrendo, está?" A pergunta saiu mais como uma afirmação. Os olhos dele vacilaram por um segundo. Foi tudo o que ela precisava ver. Celeste se aproximou da cama, inclinando-se para falar baixo, apenas para ele ouvir. 15 anos operando, guindaste me ensinaram uma coisa, Lúcio. A reconhecer quando algo não está firme, quando pode desabar. Ela se endireitou, ajustando a bolsa no ombro. "Vou conversar com os médicos. Tenho certeza que eles ficarão interessados em saber que você está bem o suficiente para discutir negócios." No corredor, encontrou um dos médicos plantonistas. Sua suspeita se confirmou. Lúcio havia dado entrada com pressão alta, sim, mas nada que justificasse o drama que estava fazendo. Era mais um de seus teatros, dessa vez usando sua própria saúde como ferramenta de manipulação. Saindo do hospital, Celeste sentiu o peso de anos de mentiras e manipulações deixando seus ombros. O sol da tarde tingia o céu de laranja, lembrando-a dos contêineres que movimentava diariamente no porto. Lá, cada movimento precisava ser preciso, cada decisão calculada. Não havia espaço para hesitação ou auto-engano. Em casa, encontrou seus filhos aguardando ansiosamente por notícias. "O pai está bem", disse simplesmente. "Ele vai ficar no hospital mais alguns dias, mas não é nada grave." Naquela noite, sentada na varanda com uma xícara de chá, Celeste observava as luzes da cidade. Amanhã seria outro dia de trabalho no porto, outro dia de responsabilidades e desafios. Mas algo fundamental havia mudado. A venda que cobria seus olhos por tantos anos finalmente havia caído. O corredor do hospital estava estranhamente silencioso naquela manhã. Celeste caminhava em direção ao quarto onde Lúcio estava internado, seu passo mais lento que o normal,
como se seu corpo resistisse a cada movimento. Na noite anterior, a enfermeira havia ligado, informando que ele estava agitado, exigindo sua presença. Antes de entrar no quarto, parou diante de uma das grandes janelas do corredor. O reflexo no vidro mostrava uma mulher que ela mal reconhecia. Olheiras profundas, ombros tensos, um olhar de quem carregava o mundo nas costas. Foi quando ouviu, por acaso, uma conversa entre dois médicos que passavam. O paciente do 304 está bem melhor. Pressão completamente normalizada desde ontem. Aquele que fez todo aquele drama, já vi muito paciente assim, fazendo tempestade. Em copo d'água, Celeste sentiu o sangue gelar. Aquele era o quarto de Lúcio. As palavras dos médicos confirmavam o que seu coração já sabia. Tudo não passava de mais uma manipulação. Em vez de entrar no quarto, seus pés a levaram até o jardim do hospital. Sentou-se em um banco de pedra, observando uma borboleta que pousava delicadamente nas flores do canteiro. O inseto, com suas asas azuis vibrantes, lembrou-a de uma história que sua avó costumava contar sobre metamorfose, como a lagarta precisa romper o casulo para se transformar em borboleta. Foi ali, naquele jardim hospitalar, que a revelação a atingiu com a força de um raio. Ela também estava presa em um casulo de medo, culpa e responsabilidades que não eram suas. Por anos, havia se convencido de que precisava ser forte por todos, que precisava sustentar os sonhos irreais de Lúcio, que precisava manter as aparências de um casamento que há muito havia se transformado em uma prisão. Senhora! Uma voz gentil a trouxe de volta à realidade. Era um enfermeiro de olhos bondosos oferecendo-lhe um copo d'água. A senhora está bem? Está aqui há quase uma hora. Estou, respondeu Celeste, surpresa com a firmeza em sua própria voz. Na verdade, acho que nunca estive tão bem. Levantou-se do banco, sentindo uma leveza que não experimentava há anos. A borboleta alçou o voo, suas asas brilhando contra o sol da manhã. Celeste a observou até que desaparecesse no céu, carregando consigo o último vestígio de suas dúvidas. Em vez de subir para o quarto de Lúcio, caminhou até a recepção do hospital. Por favor, preciso falar com o médico responsável pelo quarto 304, solicitou. Enquanto aguardava, digitou uma mensagem para Vinícius. Filho, hoje vou chegar mais cedo em casa. Precisamos conversar, você, eu e seu irmão. O médico confirmou suas suspeitas. Lúcio estava clinicamente bem, sem qualquer risco. Sua emergência havia sido apenas mais uma tentativa de manipulação, usando a culpa e o medo como armas. No caminho para casa, Celeste fez algo que não fazia há muito tempo. Parou em uma floricultura. Comprou um vaso de orquídeas, lembrando dos conselhos de Dona Zuleika sobre paciência e ambiente adequado. Era hora de criar seu próprio ambiente, seu próprio espaço para florescer. Em casa, reuniu os filhos na sala. Vinícius, com seus 17 anos de maturidade precoce, e Samuel, cujos olhos ainda carregavam a inocência dos 12 anos, sentaram-se expectantes no sofá. Meninos, começou ela, sua voz clara e serena. Por muito tempo, eu achei que ser forte significava aguentar tudo calada, aceitar qualquer coisa para manter nossa família unida. Hoje, eu entendi que verdadeira força é saber quando dizer basta, quando escolher um caminho diferente. As lágrimas nos olhos de Vinícius e o sorriso hesitante de Samuel foram toda a resposta que ela precisava. Naquele momento, sentada entre seus filhos com um vaso de orquídeas na mesa de centro, Celeste soube que estava pronta para romper seu casulo. Como a borboleta do jardim do hospital, era hora de abrir suas asas e voar. A primeira visita ao escritório da advogada foi mais tranquila do que Celeste esperava.
Doutora Helena, uma mulher de meia idade com olhos perspicazes e sorriso gentil, a recebeu em uma sala acolhedora, bem diferente dos escritórios frios e impessoais que Celeste imaginava. Separação não é o fim do mundo, explicou Helena, organizando alguns documentos sobre a mesa. Às vezes é o começo de uma vida nova. Suas palavras, embora profissionais, carregavam o peso da experiência pessoal. Enquanto relatava sua história, os anos de manipulação financeira, as promessas vazias, o episódio recente no hospital, Celeste percebeu que nunca havia contado tudo isso para alguém. Era como se cada palavra liberasse um peso de seus ombros. A senhora tem como comprovar sua renda? Perguntou Helena. Celeste assentiu, tirando da bolsa uma pasta organizadas com seus contra-cheques dos últimos anos. A advogada sorriu, admirada com sua organização. Sabe, Celeste, muitas mulheres chegam aqui sem nada, sem documentos, sem conhecimento da própria vida financeira. A senhora está mais preparada do que imagina. Na saída do escritório, encontrou Caetano, o enfermeiro que havia lhe oferecido água no jardim do hospital. Ele estava sentado em um café próximo e seus olhares se cruzaram com um reconhecimento mútuo. A senhora parece melhor, comentou ele, um sorriso sincero iluminando seu rosto. Mais leve. Estou começando uma nova fase, respondeu Celeste, surpreendendo-se com sua própria sinceridade. Aceita um café? O convite saiu natural, sem segundas intenções. Pela primeira vez em muito tempo, Celeste se permitiu sentar e conversar com alguém sem se preocupar com horários ou obrigações. Durante a conversa, descobriu que Caetano também havia passado por momentos difíceis. Viúvo há 5 anos, ele encontrou na enfermagem uma forma de transformar sua própria dor em cuidado pelos outros. De volta ao trabalho no porto, Celeste notou que sua decisão havia afetado até mesmo a forma como operava o guindaste. Seus movimentos estavam mais precisos, sua concentração mais aguçada. Ricardo, seu supervisor, comentou sobre sua melhora de desempenho durante a avaliação trimestral. Você sempre foi nossa melhor operadora, Celeste, mas nas últimas semanas é como se estivesse renovada. Em casa, as mudanças também começavam a aparecer. Samuel voltou da escola com um sorriso no rosto. Havia tirado nota máxima em matemática. Vinícius anunciou que conseguiu uma vaga de estágio em uma empresa de tecnologia. Mãe, você acha que o pai vai ficar bravo quando souber que eu vou trabalhar? Perguntou Vinícius, hesitante. Celeste abraçou o filho, sentindo seu coração transbordar de orgulho. O que importa é o que você quer, filho, e eu estou muito orgulhosa da sua decisão. Naquela noite, após o jantar, Celeste encontrou o vaso de orquídeas que havia comprado começando a dar sinais de um novo botão. Lembrou-se das palavras de Dona Zuleika sobre paciência e ambiente adequado. Talvez ela também estivesse, finalmente, encontrando seu ambiente para florescer. O telefone tocou. Era Lúcio, tentando mais uma vez. Desta vez, porém, em vez de atender ou ignorar, Celeste bloqueou o número. Era um pequeno gesto, mas representava um grande passo em sua jornada de libertação. Sentada na varanda, observando as luzes da cidade, Celeste pensou em como sua vida estava mudando. Não era fácil. Cada dia trazia novos desafios, novos medos para enfrentar. Mas pela primeira vez em anos, esses desafios não pareciam montanhas, intransponíveis. Eram apenas degraus em sua escada para a liberdade. A notícia chegou como um vendaval numa manhã de quarta-feira. A empresa estrangeira que havia comprado parte do porto estava oferecendo um programa de especialização para os operadores de guindaste. Seriam 3 meses de treinamento intensivo, incluindo aulas de inglês e certificação internacional. Só temos 2 vagas, anunciou Ricardo durante a reunião da equipe. E uma delas é sua, Celeste.
Você é nossa operadora mais experiente e precisamos de alguém com seu perfil para liderar a transição. O coração de Celeste disparou. Era uma oportunidade única, que poderia significar não apenas um aumento significativo de salário, mas também uma evolução em sua carreira. Porém, havia um detalhe que fez seu estômago revirar. Parte do treinamento seria realizado em Singapura. 3 semanas no exterior, explicou Ricardo. Tudo pago pela empresa. Em casa, Celeste encontrou Vinícius estudando na mesa da cozinha. Seu filho mais velho havia se adaptado perfeitamente ao novo estágio, dividindo seu tempo entre trabalho e escola, com uma maturidade que a enchia de orgulho. "Mãe, você tá com uma cara", comentou ele, erguendo os olhos dos livros. Celeste sentou-se ao lado do filho e compartilhou a notícia. Para sua surpresa, Vinícius abriu um sorriso enorme. "Mãe, isso é incrível. Você tem que aceitar." Sua empolgação era contagiante. "Eu posso cuidar do Samuel enquanto você estiver fora. Já tenho 17 anos, dou conta." "Não é tão simples, filho." Celeste começou a enumerar suas preocupações, mas foi interrompida por uma voz vinda da porta da cozinha. "Eu posso ajudar." Era a dona Zuleika, que havia passado para deixar algumas mudas de orquídea. "Posso ficar de olho nos meninos enquanto você estiver fora. Já estou aposentada mesmo e eles são como netos para mim." Naquela noite, Celeste recebeu uma mensagem inesperada de Caetano. Nos últimos meses, eles haviam desenvolvido uma amizade sincera, encontrando-se ocasionalmente para café e conversas que sempre pareciam terminar cedo demais. "Soube que você foi selecionada para o programa de especialização. Parabéns, você merece isso." A mensagem trouxe um sorriso aos seus lábios e uma certeza ao seu coração. Era hora de abraçar as mudanças, de permitir que pessoas boas entrassem em sua vida. No dia seguinte, durante sua pausa para o almoço, Celeste foi até a escola de Samuel. Encontrou o filho no pátio, jogando bola com os amigos. Seus olhos brilharam ao vê-la. "Que surpresa, mãe!" Sentados em um banco do pátio, Celeste explicou sobre o programa de especialização e as 3 semanas que precisaria passar fora. Para sua surpresa, Samuel reagiu com uma maturidade inesperada. "Você sempre cuidou da gente, mãe. Agora é sua vez de fazer algo por você." As palavras do filho mais novo tocaram fundo em seu coração. Era verdade. Durante anos, ela havia colocado todos à sua frente, esquecendo-se de si mesma. Na volta para casa, passou pela floricultura. Suas orquídeas estavam florescendo lindamente. E agora, ela entendia o que Dona Zuleika sempre quis dizer sobre criar o ambiente certo. Não era apenas sobre as flores. Era sobre criar um espaço onde o crescimento fosse possível. À noite, depois que os meninos foram dormir, Celeste sentou-se para preencher os formulários do programa de especialização. Suas mãos não tremiam mais ao assinar seu nome. No espelho do banheiro, antes de dormir, viu uma mulher diferente, alguém que não tinha mais medo de ocupar seu espaço no mundo. O telefone tocou uma vez. Era um número desconhecido, mas ela sabia que era Lúcio tentando contato através de outro telefone. Desta vez, nem considerou atender. Seus olhos se fixaram no calendário da cozinha, onde havia marcado com um círculo vermelho a data de início do treinamento. Em 3 meses, ela estaria em Singapura, aprendendo novas técnicas, conhecendo pessoas diferentes, expandindo seus horizontes. O pensamento que antes a assustaria, agora a enchia de uma expectativa quase elétrica. Era como se o mundo finalmente estivesse se abrindo diante dela. O primeiro dia do curso de especialização começou com uma surpresa desagradável. Ao chegar na sala de treinamento, Celeste encontrou Jorge, o antigo sócio de Lúcio, como um dos instrutores contratados pela empresa estrangeira. Seus olhares se cruzaram e ela sentiu o peso das fofocas e mentiras que certamente circulariam pelo porto.
Celeste. Ele a cumprimentou com falsa cordialidade. Não sabia que você ainda estava trabalhando aqui. O comentário, aparentemente inocente, carregava uma ameaça velada que ela conhecia bem. Durante o intervalo, seu celular não parou de vibrar com mensagens de Lúcio. Aparentemente, Jorge já havia entrado em contato com ele. "Como você ousa tentar crescer sem mim?", dizia uma das mensagens. "Você está me envergonhando na frente dos meus contatos." No banheiro, Celeste se permitiu 5 minutos de pânico. Suas mãos tremiam levemente enquanto ela se apoiava na pia, encarando seu reflexo no espelho. Foi quando ouviu uma batida suave na porta. "Celeste!" Era Maria, a outra operadora selecionada para o programa. "Está tudo bem?" Ao abrir a porta, encontrou não apenas Maria, mas também 2 outras mulheres do departamento administrativo. "A gente não vai deixar aquele cara te intimidar", disse Maria, com uma determinação feroz em seus olhos. De volta à sala de treinamento, Celeste manteve a cabeça erguida. Jorge podia ter conexões com Lúcio, mas ela tinha 15 anos de experiência e o respeito de seus colegas. Durante a aula prática, sua precisão no simulador de guindaste arrancou elogios, até mesmo dos instrutores mais exigentes. No fim do dia, ao chegar em casa, encontrou uma surpresa esperando por ela. Vinícius e Samuel haviam preparado um jantar simples, com a ajuda de Dona Zuleika. Na mesa, além da comida, havia um envelope. "É do Caetano", explicou Vinícius com um sorriso cúmplice. "Ele passou aqui mais cedo." Dentro do envelope havia um cartão com uma mensagem simples. "Algumas tempestades vêm para limpar o caminho. Força na sua jornada." Junto, um pequeno pingente em forma de guindaste, delicado e forte ao mesmo tempo. Naquela noite, após o jantar, Celeste recebeu uma ligação da doutora Helena, sua advogada. Lúcio estava tentando contestar a separação, alegando que ela o havia abandonado durante uma crise de saúde. "Não se preocupe", tranquilizou a advogada. "Tenho todos os relatórios médicos provando que não havia emergência real. Ele está apenas tentando dificultar as coisas." Sentada em sua varanda, observando suas orquídeas sob a luz do luar, Celeste refletiu sobre como sua vida havia mudado. Há alguns meses, uma situação como a de hoje a teria devastado. Agora, embora ainda sentisse medo, havia algo mais forte dentro dela. O celular vibrou com uma nova mensagem. Era de Ricardo, seu supervisor. "Vi o que aconteceu hoje. Jorge não vai mais participar do treinamento. Consegui que a empresa o substituísse por alguém mais qualificado." Um peso enorme saiu de seus ombros. Suas mãos encontraram o pequeno pingente de guindaste e ela sorriu, pensando em Caetano. Era estranho como o universo colocava as pessoas certas em nosso caminho quando mais precisávamos. Samuel apareceu na varanda sonolento. "Mãe, você tá bem?" Celeste puxou o filho para um abraço. "Estou ótima, meu amor. Às vezes as pessoas tentam nos assustar quando estamos crescendo, mas isso só prova que estamos no caminho certo." Mais tarde, deitada em sua cama, Celeste planejava o dia seguinte. O treinamento seria intenso e em poucas semanas ela estaria embarcando para Singapura. As tentativas de Lúcio de sabotar seu crescimento só provavam que ela estava mais forte. Seu último pensamento antes de dormir foi para o pingente de guindaste. Como o equipamento que operava todos os dias, ela também estava aprendendo a levantar pesos enormes e movê-los para longe, abrindo espaço para uma vida nova. O passaporte novo chegou numa terça-feira chuvosa. Celeste ficou alguns minutos admirando sua foto oficial, percebendo como seu olhar havia mudado nos últimos meses. Havia uma confiança ali que ela não reconhecia de antes, uma força que ia além da sobrevivência. "É a primeira vez que você vai viajar de avião, né, mãe?" perguntou Samuel, enquanto a ajudava a fazer uma lista de coisas para levar para Singapura.
Seu filho mais novo havia se transformado em seu pequeno assistente, anotando cada item com uma seriedade adorável. É sim, filho. E confesso que estou um pouco nervosa. Celeste sorriu, bagunçando o cabelo do menino. A preparação para a viagem havia mobilizado toda a sua pequena rede de apoio. Dona Zuleika aparecia diariamente com dicas e sugestões, desde remédios para enjoo até a melhor forma de arrumar a mala. Maria, sua colega de treinamento, compartilhava vídeos sobre Singapura e suas impressionantes instalações portuárias. Durante o último fim de semana, antes da viagem, Caetano a convidou para um café. Eles haviam mantido uma amizade cautelosa nos últimos meses, ambos respeitando o espaço e o tempo um do outro. "Trouxe algo para você", disse ele, entregando um pequeno pacote. Dentro havia um diário de capa azul com uma borboleta gravada em relevo, para você registrar suas descobertas. O gesto tão simples e ao mesmo tempo tão significativo fez seus olhos se encherem de lágrimas. "Obrigada", sussurrou, percebendo que aquele presente representava muito mais que um simples caderno. Em casa, uma surpresa a aguardava. Vinícius havia organizado uma pequena festa de despedida, reunindo pessoas que haviam se tornado importantes em sua nova fase de vida. Dona Zuleika trouxe suas famosas empadas. Maria apareceu com uma garrafa de vinho e até Ricardo, seu supervisor, compareceu com a esposa. "Um brinde à nossa futura especialista internacional", propôs Maria, erguendo sua taça. Os sorrisos ao redor da mesa aqueceram o coração de Celeste. No meio da celebração, seu celular tocou. Era um número desconhecido, mas ela reconheceu. A voz de Margarida, a atual namorada de Lúcio. "Celeste, desculpa te ligar assim, mas preciso te contar uma coisa." A conversa que se seguiu foi surpreendente. Margarida revelou que Lúcio estava planejando usar seus contatos para criar problemas durante sua estadia em Singapura. "Ele não aceita que você esteja seguindo em frente", explicou Margarida, sua voz carregada de culpa. Em vez de pânico, Celeste sentiu uma calma surpreendente. "Obrigada por me avisar, Margarida, mas não se preocupe, não estou mais sozinha." Depois que os convidados foram embora, Celeste sentou-se na varanda com seus filhos. A noite estava clara e as estrelas brilhavam intensamente. "Sabem de uma coisa?", disse ela, abraçando os dois. "Antigamente eu tinha tanto medo de altura. Quando comecei no guindaste, tremia só de subir na cabine, mas aprendi que às vezes precisamos enfrentar nossos medos para descobrir do que somos capazes." "Como agora, indo para Singapura?", perguntou Samuel. "Exatamente. E sabem o que mais? Aprendi que não precisamos ter medo de voar quando temos pessoas que nos apoiam aqui embaixo." Vinícius apertou sua mão. "A gente vai estar aqui te esperando, mãe. E quando você voltar, vai ser ainda mais incrível do que já é." Naquela noite, antes de dormir, Celeste abriu o diário que Caetano havia lhe dado. Na primeira página, escreveu: "Hoje entendi que coragem não é a ausência de medo, mas a certeza de que algumas coisas são mais importantes que ele." Suas orquídeas, agora em plena floração, pareciam dançar com a brisa noturna. Como elas, Celeste estava pronta para mostrar suas cores mais vibrantes ao mundo. A mala semi-arrumada no canto do quarto não guardava apenas roupas e objetos pessoais, mas também sonhos e possibilidades que finalmente ela se permitia viver. Faltavam apenas 2 dias para a viagem quando a bomba explodiu. Celeste estava terminando seu turno no porto quando Ricardo a chamou com urgência em sua sala. Seu rosto estava tenso e ela logo percebeu que algo sério havia acontecido. "Chegou uma denúncia anônima", ele começou, sua voz pesada, "alegando irregularidades na sua seleção para o programa de especialização." Ricardo fez uma pausa, seus olhos encontrando os dela.
E tem mais, estão questionando todos os seus relatórios de operação dos últimos meses. Celeste sentiu o sangue gelar nas veias. Conhecia bem aquele padrão. Era a marca registrada de Lúcio, tentando destruir tudo que não podia controlar. Mas desta vez, algo estava diferente dentro dela. "Posso ver a denúncia?" perguntou, sua voz surpreendentemente firme. Enquanto lia o documento, um sorriso irônico se formou em seus lábios. Os erros de português, as referências específicas a certos projetos, tudo tinha a digital de Lúcio. Depois de anos vivendo com ele, conhecia bem seu estilo de escrita. "Ricardo, acho que posso provar quem está por trás disso", disse ela, pegando seu celular. Em poucos minutos, Margarida confirmou por mensagem sua disposição em testemunhar sobre o plano de Lúcio. Na volta para casa, uma chuva forte caía sobre Santos. Da janela do ônibus, Celeste observava os guindastes do porto, suas silhuetas imponentes contra o céu escuro. Pensou em como aquelas máquinas enormes enfrentavam todas as tempestades, firmes em seus propósitos. Ao chegar em casa, encontrou Caetano esperando na porta, encharcado pela chuva. Seu coração acelerou ao vê-lo ali, preocupado com ela após receber uma mensagem confusa de Lúcio. "Ele está tentando estragar tudo", desabafou Celeste, enquanto preparava um café para ambos. "Mas desta vez eu não vou deixar." "Você não está sozinha", respondeu Caetano, seus olhos transmitindo uma certeza que aqueceu o coração dela. "E acho que tem mais gente disposta a te apoiar do que você imagina." Como que para confirmar suas palavras, o telefone de Celeste começou a tocar. Era Maria, depois Ricardo, até mesmo o presidente do Sindicato dos Portuários. Todos oferecendo apoio, documentos, testemunhos sobre sua competência e integridade. Naquela noite, enquanto organizava suas últimas coisas para a viagem, Celeste recebeu uma visita inesperada. Margarida estava na sua porta, pálida e visivelmente nervosa. "Preciso te contar tudo", disse ela entrando. "Não aguento mais fazer parte das manipulações do Lúcio." Durante as 2 horas seguintes, Margarida revelou um esquema complexo de mentiras e manipulações que Lúcio havia planejado. Mais que isso, entregou provas, e-mails, mensagens, gravações de áudio. "Por que está fazendo isso?" perguntou Celeste, genuinamente curiosa. "Porque você me mostrou que é possível ser forte sem destruir os outros", respondeu Margarida, suas mãos tremendo levemente. "E porque..." Ela hesitou, passando a mão pela barriga de forma protetora. "Eu não quero que meu filho cresça vendo esse tipo de comportamento." A revelação da gravidez de Margarida atingiu Celeste como um raio. Mais uma vida que seria afetada pelos jogos de poder de Lúcio. Mas ao invés de raiva, sentiu uma estranha compaixão. No dia seguinte, armada com todas as provas fornecidas por Margarida, Celeste enfrentou sua última batalha. A reunião com a diretoria do Porto foi tensa, mas sua verdade era mais forte que qualquer mentira. "Não estou aqui só por mim", declarou ela, sua voz ecoando pela sala de reuniões. "Estou aqui por cada pessoa que já foi manipulada e controlada, que teve seus sonhos diminuídos por alguém que se alimenta do medo alheio." Ao final do dia, não apenas sua participação no programa estava garantida, como a empresa decidiu abrir uma investigação sobre as tentativas de sabotagem. Em casa, encontrou seus filhos e Dona Zuleika preparando um jantar especial. No parapeito da janela, suas orquídeas floridas pareciam mais vibrantes que nunca, como se celebrassem sua vitória. "Sabe, mãe", disse Vinícius enquanto ajudava, "e a colocar a mesa, acho que o pai nunca entendeu que sua força não vem do medo que você impõe nos outros, mas do amor que você planta." Celeste abraçou o filho, sentindo que aquela tempestade, a última e mais forte, não havia conseguido derrubar suas raízes. Pelo contrário, havia apenas provado o quanto elas eram profundas e verdadeiras.
O aeroporto de Guarulhos fervilhava de atividade naquela manhã de domingo. Celeste chegou 3 horas antes do voo, acompanhada por seus filhos, Dona Zuleika e Caetano, que havia insistido em dirigir o grupo até lá. Suas mãos apertavam nervosamente a alça da bolsa onde guardava seu primeiro passaporte. Enquanto aguardavam na fila do check-in, Celeste se permitiu um momento de reflexão. Há apenas 6 meses. A ideia de viajar para o outro lado do mundo sozinha seria impensável. Agora, ali estava ela, prestes a embarcar em uma jornada que representava muito mais que um treinamento profissional. "Mãe, olha!" Samuel apontou para um avião decolando através das enormes janelas do aeroporto. "Daqui a pouco você vai estar lá em cima também." O comentário inocente do filho trouxe lágrimas aos seus olhos. Quantas vezes ela havia se sentido pequena, insignificante, presa ao chão por correntes invisíveis de medo e insegurança, e agora, literalmente, estava prestes a alçar voo. Após despachar as malas, o grupo encontrou um café tranquilo para compartilhar os últimos momentos antes do embarque. Vinícius tirou do bolso um envelope dobrado com cuidado. "A gente fez isso para você, mãe", disse ele, entregando o envelope nas mãos dela. Dentro havia um pequeno álbum de fotos, mas não eram fotos antigas. Eram imagens dos últimos meses. Celeste operando o guindaste, sorrindo durante a festa de despedida, cuidando de suas orquídeas, momentos do dia a dia que seus filhos haviam capturado sem que ela percebesse. "Para você não esquecer quem você é", explicou Samuel, "mesmo do outro lado do mundo." Dona Zuleika, que até então mantinha uma postura forte, não conseguiu conter as lágrimas. "Quem diria, hein, Celeste? Você floresceu mais bonito que minhas orquídeas." Caetano permanecia em silêncio, mas seus olhos diziam tudo o que precisava ser dito. Nos últimos meses, ele havia se tornado um porto seguro em sua vida, respeitando seu tempo, oferecendo apoio sem cobrar nada em troca. "3 semanas passam rápido", disse ele finalmente, sua voz suave, carregando uma promessa implícita de espera e reencontro. O anúncio do início do embarque ecoou pelos alto-falantes. Era a hora. Celeste abraçou cada um deles, guardando em seu coração o calor daqueles abraços. Quando chegou a vez de Caetano, ele discretamente deslizou um pequeno embrulho em sua mão. "Só abra quando estiver no avião", sussurrou. Na fila de embarque, Celeste olhou para trás uma última vez. Viu seus filhos, agora homens em formação, acenando com sorrisos orgulhosos. Viu Dona Zuleika, sua segunda mãe, enxugando lágrimas com um lenço florido. E viu Caetano, seu olhar transmitindo força e promessas de um futuro ainda por descobrir. Já sentada na aeronave, quando o sinal de embarque foi desligado, Celeste finalmente abriu o embrulho de Caetano. Era um delicado colar com um pingente em forma de orquídea, acompanhado por um bilhete. "Porque algumas flores precisam de tempo e espaço para mostrar sua verdadeira beleza. Voe tranquila, estaremos aqui." Enquanto o avião taxiava na pista, Celeste refletiu sobre sua jornada. Pensou na mulher que era há alguns meses, sufocada por um casamento tóxico, vivendo mais para os outros do que para si mesma. Lembrou-se de cada momento de dúvida, de cada lágrima derramada, de cada pequena vitória que a trouxe até ali. O avião começou a ganhar velocidade e Celeste sentiu seu coração acelerar. Não era mais medo, era expectativa. Através da janela, viu São Paulo ficando para trás, suas luzes diminuindo até se tornarem pequenos pontos brilhantes. "Às vezes precisamos nos distanciar para ver o quadro completo", pensou ela, relembrando as palavras de Ricardo durante seu primeiro dia no guindaste, há tantos anos. Agora, literalmente ganhando altura, Celeste finalmente podia ver sua vida em perspectiva, e a vista era mais bonita do que jamais imaginara. O sol nascia diferente em Santos naquela manhã de retorno.
Depois de 3 semanas em Singapura, Celeste observava sua cidade com outros olhos. Do alto de seu guindaste, o porto parecia ao mesmo tempo familiar e novo, como um velho amigo que descobrimos não conhecer completamente. Seu primeiro dia de volta ao trabalho estava sendo celebrado por todos. A experiência internacional havia não apenas aprimorado suas habilidades técnicas, mas também lhe conferido um novo status entre os colegas. Maria, que assumira temporariamente seu posto durante sua ausência, a recebeu com um abraço apertado. "Você não faz ideia do quanto mudou por aqui", comentou Maria, enquanto subiam juntas para a cabine. "Depois que você enfrentou o Lúcio daquele jeito, outras mulheres começaram a se candidatar para operar guindastes. Você virou uma espécie de heroína." Celeste sorriu, pensando em como uma única decisão de enfrentar o medo podia criar ondas de mudança tão grandes. Durante sua estadia em Singapura, havia aprendido não apenas sobre novos equipamentos e tecnologias, mas principalmente sobre si mesma. Em casa, a vida também havia encontrado um novo ritmo. Vinícius estava prestes a começar a faculdade de engenharia, tendo conseguido uma bolsa integral. Samuel, inspirado pela força da mãe, havia melhorado significativamente na escola e agora sonhava em ser professor. A grande surpresa, porém, veio através de Margarida. No 8º mês de gravidez, ela havia decidido deixar Lúcio após descobrir mais uma de suas traições. "Você me mostrou que é possível recomeçar", disse ela a Celeste durante um café. "Não quero que meu filho cresça vendo o mesmo que seus filhos viram." As orquídeas de Celeste, agora ocupando uma pequena estufa na varanda, presente de Caetano, haviam se multiplicado. Dona Zuleika brincava dizendo que as flores respondiam à energia de sua dona, florescendo mais bonitas a cada dia. O relacionamento com Caetano também florescia, no ritmo certo, sem pressa. Durante sua viagem, eles mantiveram contato diário por mensagens e chamadas de vídeo. A distância, ao invés de enfraquecer o que sentiam, apenas confirmou o quanto seus sentimentos eram verdadeiros. Numa tarde de sábado, enquanto organizava as fotos de sua viagem com os filhos, Celeste encontrou o diário que Caetano lhe dera. Relendo suas anotações, percebeu quanto havia crescido. A última entrada, escrita no voo de volta, dizia: "Não são as alturas que devemos temer, mas as correntes que nos prendem ao chão." O som da campainha interrompeu seus pensamentos. Era Caetano, chegando para o jantar em família que havia se tornado tradição aos sábados. Nos braços trazia uma nova muda de orquídea e a notícia de que havia sido promovido a chefe de enfermagem. "Acho que você me inspirou a buscar mais", confessou ele, seus olhos brilhando de admiração. Durante o jantar, observando todos reunidos à mesa, seus filhos Caetano, Dona Zuleika, que havia se tornado presença constante, Celeste sentiu uma paz profunda. Ali estava sua verdadeira família, construída não por obrigação ou medo, mas por escolha e amor. Mais tarde, na varanda, enquanto todos conversavam e riam, Celeste recebeu uma mensagem de Margarida. Uma foto do ultrassom com a notícia de que seria um menino. "Vou chamá-lo de Mário", dizia a mensagem, "porque como você, ele vai nascer para ser forte." Celeste olhou para o céu estrelado de Santos, o mesmo céu que havia contemplado em Singapura. Percebeu que sua jornada não havia sido apenas sobre escapar de um relacionamento tóxico ou conquistar independência profissional. Havia sido sobre descobrir que a verdadeira força não está em carregar o mundo sozinha, mas em saber compartilhar tanto as cargas quanto as alegrias. O futuro ainda guardava desafios, ela sabia, mas agora eram desafios que a motivavam ao invés de assustá-la. Tinha seus filhos, seu trabalho que amava, amigos verdadeiros e um amor que crescia no tempo certo. Mais importante, tinha a si mesma, finalmente livre
e inteira. Da janela, podia ver os guindastes do porto, suas luzes piscando contra o céu noturno como estrelas terrenas. Eram testemunhas silenciosas de sua transformação, das lágrimas que derramou, das batalhas que venceu. Agora, não eram mais apenas máquinas que operava. Eram símbolos de sua própria força, de sua capacidade de erguer-se acima das dificuldades e seguir em frente. "Mãe!" chamou Vinícius da sala. "Vem ver o álbum que a gente montou da sua viagem." Celeste sorriu, sentindo o coração transbordando de gratidão. Sua vida havia se transformado em algo que nunca imaginara possível. Não por magia ou sorte, mas por coragem. A coragem de dizer não ao medo, de acreditar em si mesma, de permitir-se ser feliz. O vento suave da noite acariciou seu rosto, trazendo o perfume das orquídeas. Era o aroma da liberdade, do amor verdadeiro, de sonhos que finalmente podiam florescer. E ai, pessoal, o que acharam do vídeo? Se inscrevam no canal, clica em curtir e comenta qual parte mais te impactou da história.